Olá pessoal, esse é o nosso terceiro módulo. Esse módulo aqui é o módulo sobre treatment. A gente já falou sobre evaluation and assessment, diagnosis and classifications e agora a gente vai falar sobre treatment ou intervention. As coisas que nós precisamos saber aqui é que nem tudo o que nós fazemos, nós sabemos o nome, nem tudo tem um nome. Alguns exercícios a gente inventa na hora ou alguns exercícios a gente faz especificamente para aquele paciente que a gente tem na nossa frente. São manobras específicas para esse paciente. Isso causa duas situações. Primeiro, a gente precisa conhecer o máximo de exercício que a gente conseguir ter lá dentro da nossa cabeça para a gente poder acessar na hora que precisar, ou a gente vai precisar saber como a gente pode escrever o nome de alguma coisa que não tem um nome específico. A gente precisa de um sistema mais ou menos que a gente possa sempre reproduzir quando precisar ou quando a gente se deparar com esse tipo de situação. Então, o que nós iremos fazer aqui é construir sobre uma fundação que nós já construímos antes. Então, a gente já fez um alicerce, agora está na hora de começar a construir essa casa ou esse prédio. Então, a gente vai fazer isso. We are going to build upon our previous knowledge. Deixa eu abrir aqui um parêntese antes da gente prosseguir. Nós temos aqui um problema nos Estados Unidos, que é o problema plano de saúde. Então a gente está limitado o que é que a gente pode fazer de acordo com o que o plano paga. Então nem tudo que a gente faz pode ser reembolsado. Então a gente precisa ser um pouco seletivo quando a gente está escolhendo a coisa que a gente precisa aplicar para o nosso paciente, que é para a gente não trabalhar de graça. Então, nos casos de cash pays, são aquelas pessoas que não usam o health insurance. Elas pagam do próprio bolso, cash pays. Esse problema aí ele já não existe, porque o cliente ele é o nosso paciente ali naquela hora e não o plano de saúde. A gente não está precisando receber daquele plano, então a gente só tem que se justificar para o nosso paciente ali. Mas, quando a gente atende plano de saúde, a gente precisa oferecer um tratamento de qualidade, mas também a gente precisa dividir os nossos serviços dentro das categorias ou códigos que são os CPTs, que nós falamos para a gente otimizar o nosso trabalho e ser recompensado pelo trabalho que nós estamos fazendo. Então, quando a gente decidiu que vai tratar o paciente com exercício terapêutico, a gente precisa fazer o seguinte: programar o tratamento dentro do tempo daquela visita. Então, vamos entender isso aqui de uma forma prática. Como seria um exemplo? Nós temos um sistema que funciona por códigos. Então, nós temos os que são timed codes e os que são untimed codes. Timed são serviços pagos pelo tempo que corre durante aquele tratamento. Então, quando está acontecendo o tratamento, o tempo está contando, aquele tratamento é timed. Untimed são serviços que são pagos independente da quantidade de tempo que você passou com o paciente. Então, só de você fazer aquele tratamento, você já recebe e aí não importa a quantidade de tempo que você passou fazendo. Então, um exemplo seria, eu faço uma sessão de tratamento. No final da sessão, eu decido que eu vou ligar o paciente a uma eletroestimulação por alguns minutos. O código Electrical Stimulation Unattended, que é o CPT 97014, é o código para esse tipo de atendimento, ou aquele tipo de serviço que eu vou aplicar naquele momento. Você coloca o paciente naquele aparelho e você não precisa ficar com o paciente. Você pode fazer uma outra coisa desde que você fique ali supervisionando mais ou menos o que está acontecendo. E o paciente pode passar alguns minutos ou ele pode passar horas, não vai alterar em nada. Você vai ser pago apenas uma unidade, que é uma taxa, por você ter aplicado aquela modalidade. Existem muitas regras que você precisa aprender e existem por aí cursos específicos apenas sobre Medicare e Documentation. E você pode fazer um desses cursos aí e eu aconselho que você faça. O que a gente vai fazer aqui é apenas uma noção para você saber o que você sabe, o que você não sabe e onde você buscar as informações que você precisa. Então, vamos mais adiante. Quando você oferece um serviço como exercício, você precisa estar lá supervisionando o paciente o tempo todo. Esse é um timed code. E se o paciente for Medicare, você precisa estar com um paciente de cada vez. Você precisa ir calculando na sua cabeça o quanto de coisa você vai fazer com aquele paciente para fazer o paciente receber o máximo de benefício que você conseguir, sem que você seja desfavorecido em relação à recompensa pelo seu trabalho, em relação ao seu pagamento. Como vai ser o nosso approach aqui? Primeiro, nós precisamos definir o que é skilled versus
unskilled. Skilled versus unskilled. O que é skilled? É quando o nível de complexidade e também o nível de sofisticação de uma determinada modalidade ou uma determinada aplicação de tratamento é evidente. Demonstra também que tem raciocínio clínico por trás daquilo. E demonstra também que aquela intervenção só pode ser executada com a expertise do profissional que está fazendo isso. Então, justifica que haja um terapeuta naquele lugar. E o tratamento é específico para as disfunções que a gente observou lá na avaliação. As metas que a gente falou também são os elementos que guiam esse tratamento. E a documentação que a gente está escrevendo aqui serve para dar o suporte a todo esse tratamento que a gente está passando e esse tempo que a gente está passando com o paciente. Nós iremos estudar da seguinte maneira: a gente vai separar as grandes categorias baseado nos códigos principais mais cobrados. E vamos falar do que a gente conseguir colocar em cada código. Então, vamos falar, aqui são pequenos buckets. A gente vai falar sobre tratamentos que vão dentro de cada um desses buckets. E para começar isso tudo aqui, a gente vai falar sobre os níveis de complexidade das avaliações. Em primeiro lugar, começa na avaliação. Tem avaliações mais simples, intermediárias e mais complexas. Então, a gente precisa primeiro estabelecer como é que isso aí funciona. Então, nós temos aqui low complexity. In the history, we have no personal factors or comorbidities impacting the plan of care. Não é apenas que a pessoa não tenha personal factors and comorbidities. Eles podem ter, mas a questão é que eles não vão impactar, ou a gente não espera que impacte o plan of care. Próximo é examination. Então, nós temos aqui measurement and assessment of 1 to 2 body structure and function, activity limitation, participation restriction. Isso aqui é tudo coisa da ICF, da International Classification of Function. E a presentation é stable and or uncomplicated. No uncomplicated characteristics. Então a gente tem aqui, essa é a apresentação de uma pessoa que é low complexity 97161. Passando para o nosso próximo, nós temos aqui moderate complexity. In the history, nós temos 1 to 2 personal factors and or comorbidities impacting the plan of care. Então vai ter alguma coisinha ali que vai impactar o tratamento. Um ou dois elementos que podem impactar, que às vezes são coisas como transporte, moradia. Então tudo isso aí pode impactar e torna essa avaliação moderate complexity. Próximo é examination. A gente tem aqui measurement and assessment of 3 or more elements versus 1 to 2 in the first one. Of same thing, body structure and function, activity limitation and participation restriction. E, por fim, nós temos a presentation. Presentation is evolving clinical presentation and has changing characteristics. This is it. This is the difference. Now, we go to number 3, which is the high complexity. Here, a gente já tem o seguinte: 3 to 4 personal factors and or comorbidities impacting the plan of care. Mais coisas aqui para deixar o paciente mais complexo. In the examination, we have measurement and assessment of 4 or more elements of body structure and function, activity limitation, participation restriction. Então, se uma pessoa tem 4 body parts, ombro, pé, joelho, o outro ombro, 4 body parts, já tornou o paciente mais complexo. Um paciente que tem uma condição como fibromyalgia, mais complexo ainda. Rheumatic diseases, mais complexo. Então, isso aí são elementos que vão aqui. E a presentation é unstable or unpredictable characteristics. Você não sabe o que é que vai acontecer com esse paciente. Então, a gente precisa classificar esse paciente como complex, high complexity 97163. Muito bem. Em relação ao tratamento, é importante saber como demonstrar a importância do paciente ser acompanhado pelo terapeuta. Se o paciente pode estar sozinho, ele não tem razão de ter a figura do terapeuta. E essa documentação, mais uma vez, precisa dar suporte à história de ter
um terapeuta participando do processo. E para isso é importante a gente conectar ou então usar certas palavras na documentação para facilitar esse processo. Eu vou dar para vocês aqui uma lista de palavras que a gente pode usar quando a gente estiver justificando o nosso tratamento. Então essa lista usa as seguintes palavras: added, cued, demonstrated, modified, educated, facilitated, instructed to, progressed, provided, reviewed, trained. Então você fala, the patient was trained in the use of the assistive device. Good. The patient progressed the exercise for a more challenging one, to a more challenging one. The patient was educated on how to do this and how to do that. The patient was educated on the purpose of the exercise and the proper performance of the exercise. Tudo isso aí são palavras que você pode usar para apoiar a sua intervenção e mostrar que você, terapeuta, é necessário no tratamento daquele paciente. Já os casos de unskilled intervention é no caso que o paciente usa, por exemplo, uma stationary bike ou um UBE, que é um Upper Body Ergometer, que é, a gente fala também, uma arm bike. Se você for usar isso aí só para um warm-up, já não é skilled intervention, porque o paciente pode usar em casa sozinho sem necessidade de ter um terapeuta acompanhando. Então é unskilled intervention. Você deixou o paciente lá sozinho e foi fazer outra coisa. Então, o tratamento aqui não tem skill involved in the process. Mas você pode muito bem transformar esse tratamento em skilled, se você, por acaso, der um pouco de educação ao paciente sobre o papel daquele exercício enquanto o paciente está fazendo. Ou então, se você der um pouco de educação sobre dor, chronic pain, se você revisar os exercícios que o paciente está fazendo em casa, então já é mais uma coisa que você adiciona ali. Se você avalia a resposta do paciente em relação aos exercícios e a educação em relação a esses exercícios. Então você, beleza, você está fazendo exercício em casa, como é que estão esses exercícios? O que é que você sente quando você faz? Então você está ali naquele momento usando a sua habilidade ou o seu conhecimento como terapeuta para transformar aquele exercício em skilled. Então aquela conversa ali envolve algo que é skilled. Então você pode pegar uma atividade que pode parecer unskilled e torná-la, quando você agrupa com esses outros fatores que envolvem o conhecimento e o raciocínio clínico do terapeuta, no caso, you, my friend. Então, vamos lá. Agora vamos dar uma olhada nos procedimentos terapêuticos. Cada procedimento tem o seu código específico. E dentro desses códigos a gente coloca a documentação, ou a gente documenta o que a gente faz. Então vamos dar uma olhada primeiro nos códigos, cada categoria, e depois a gente volta e detalha o que é que vai dentro desses códigos e o que é que, com que cada um desses códigos lida. Então vamos aqui às categorias. Treatment Categories. Nós temos aqui Therapeutic Exercise 97110, Neuromuscular Re-Education 97112, Aquatic Therapy 97113, Gait Training 97116, Cognitive Skill Development 97129, and then you have every time you add 15 minutes, então cada vez que você adiciona 15 minutos daquele código, você vai cobrar um código diferente. Então, Cognitive Skill, each additional 15 minutes. Manual Therapy 97140, Group Therapeutic Exercise 97150, Therapeutic Activity 97530, Sensory Integration 97533, Self-Care and Home Management 97535, Community Work Integration 97537 and Wheelchair Management. Tem essa lista que é uma lista grande, mas a gente não vai falar sobre tudo o que tem aqui, a gente vai falar apenas sobre os principais. Então você pode pesquisar com mais detalhes aí no Google, por exemplo, existe aí livros só de CPT Codes, então você pode dar uma olhada com mais detalhes o que vai em cada uma dessas situações. Então aqui está a nossa lista principal, a nossa Master List. Então, a nossa próxima parada, a gente falou sobre esses procedimentos, vai falar um pouco agora sobre modalities, as modalidades e o que é que você precisa saber. As modalidades podem ser timed ou pode ser untimed. A diferença de timed
E untimed é o seguinte: untimed requer apenas supervisão. Você pode fazer outra coisa e deixar o paciente naquela modalidade fazendo aquele tratamento lá. Já timed requer atenção constante do terapeuta. Você não pode deixar o paciente enquanto ele está fazendo uma modalidade, uma modalidade que é timed. Então você precisa ficar lá junto do paciente. A sua atenção faz parte do tratamento. Então vamos ver alguns exemplos aqui de modalidades que são untimed. A gente fala supervised only. Então vamos lá. A gente tem aqui traction, so mechanical traction, unattended electrical stimulation. O primeiro de traction é 97012. Unattended electrical stimulation 97014. Vasopneumatic devices 97016, que é um aparelho como o Game Ready, que é muito conhecido, Vasopneumatic device. Paraffin bath, que é o 97018. O Whirlpool, que é o 97022. O Diathermy, 97024. Infrared, 97026. E Ultraviolet, 97028. Então, esses tratamentos, principalmente os finais aqui, o Diathermy, Infrared e Ultraviolet, quase não se usa hoje em dia mais, mas ainda se usa. A mesma coisa do Whirlpool, que é aquele tanque. Então, mas são supervised modalities e não são constant attention, como a gente falou. O próximo ponto que a gente vai ver são as modalidades que são de constant attendance. Isso significa que você não pode deixar o paciente ali e ir tomar um café, por exemplo. Você precisa estar lá ajudando e ajustando aquela modalidade por algumas razões, como, por exemplo, haver risco de queimaduras. Então, você precisa estar perto do paciente. Então, vamos conhecer alguns exemplos dessas modalidades. A gente tem aqui electrical stimulation attended, because there is electrical stimulation unattended, que a gente já falou antes. Iontophoresis, another one. Contrast bath, ultrasound e Hubbard tank. Essas são atividades ou são modalities que precisam da sua atenção constante. Eu vou tocar um pouco nesse tema aqui, que é interessante, que os brasileiros não costumam muito trabalhar nessa área e exige um pouco de treino e a gente nem sempre tem um background nessa área. Então, essa área é o wound care, né? A gente vai ver uns códigos relacionados com wound care. Talvez algumas pessoas da enfermagem tenham um pouco mais de treinamento e acabem fazendo essas coisas mais no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos existe um grupo de terapeutas que trabalha mais com wound care. E é isso que a gente vai falar agora. Esses são os códigos de wound care. A gente tem o debridement ou debridement. Então, às vezes se usa o debridement, às vezes se usa o debridement. Of open wounds, a gente tem um código aqui que é build per session. Então, você fez uma sessão, pá, tá ali. Nesse caso, a área is less than 20 centimeters squared. A gente tem o outro que é o debridement or debridement of open wound. Additional, which is more than, or each additional 20 centimeters squared. Muito bem, é isso. O próximo a gente tem removal of devitalized tissue from the wounds, 97602. Negative pressure wound therapy, 97605. And for area that is greater than 50 square centimeters, we have 97607. E o último aqui é Low Frequency Non-Contact Non-Thermal Ultrasound, 97610. Então você vai ter que ser da área de wound care para entender um pouco melhor esses códigos. São coisas específicas. Então, está aqui para você saber que eles existem, mas você precisa conhecer um pouco melhor para saber como é que cada uma dessas coisas são cobradas. Mas é cobrado por área. A gente ainda tem códigos que são específicos para medidas de algumas coisas, como quando um atleta está voltando para um esporte. Esses são os tests and measures. A gente vai conhecer os códigos utilizados para tests and measures. Então são esses aqui: performance test and measure. There you go.
97750 e Assistive Technology Assessment 97755, I'm sorry. Ok. O nosso último ponto é justamente o uso de prótese e órtese. Então, tem muitas coisas envolvidas aqui também, que vai desde saber como ensinar alguém a usar a prótese, até a ensinar como cuidar dessa prótese. A gente vai conhecer quais são os códigos usados nessa área. Então, let's go. Orthotic, Prosthetic Management and Training. A gente tem aqui Orthotics Management and Training, 97760. Prosthetics Training and Orthotics, Prosthetics Management and Training, que são códigos específicos para essas áreas. Então, você também vai precisar conhecer um pouco melhor dessa área, trabalhar numa área que você tenha acesso a vários pacientes, e esses são os códigos utilizados para isso. Agora vem uma parte muito importante nesse nosso processo que a gente falou agora, que é como cobrar as unidades de tempo baseado nas regras do CMS. O CMS é Centers for Medicare and Medicaid Services. A gente vai começar por aprender uma regra chamada a regra dos 8 minutos, the 8-minute rule, que é assim que a gente cobra as coisas no sistema americano. It works like this, my friends. Billing, here we go. We have from 8 to 22 minutes of one-on-one, means you're treating one person at a time. A gente cobra uma unidade, one unit. 23 to 37 of one-on-one, a gente cobra 2 units, 2 unidades. 38 to 52 minutes, one-on-one, 3 units. E 53 to 67 minutes of one-on-one, a gente cobra 4 units. Então, é assim que funciona. Deixa eu dar alguns exemplos aqui que a gente pode ver como é que isso funciona na prática. Practical example number 1. Here we go. Digamos que a gente fez 8 minutes of therapeutic exercise and 15 minutes of manual therapy. Igual 23 minutes. Então a gente pode cobrar aqui 1 unit for each one. Alright? Because we met the rule of 23 minutes. A gente conseguiu cumprir a regra de fazer 23 minutos. 8 minutos, o mínimo 8 minutos, o outro 15. Total de 23, 2 units. Practical example number 2. 10 minutes of therapeutic exercise plus 10 minutes of manual therapy. O que a gente tem no final aqui? 20 minutes. 20 minutes is less than 23. And because it is less than 23, we can only bill 1 unit. Só pode cobrar aqui uma unidade. Você escolhe se você quer cobrar uma unidade de therapeutic exercise ou uma unidade de manual therapy. Geralmente, manual therapy paga um pouquinho melhor. Você precisa ficar antenado com essas coisas aí, porque às vezes isso muda. Então, nesse caso, não conseguiu cumprir os 23 minutos. Cumpriu o mínimo, que é 8 minutos, mas não cumpriu o mínimo de cobrança de 2 unidades. Então, apenas 1 unit aqui.